Olá, internet! Hoje temos na bancada essa plaquinha de vídeo da EVGA. É uma 3070, uma das últimas relíquias aí que a EVGA deixou, né, pra gente. E que, já que infelizmente eles pararam de produzir placas de vídeo, as placas de vídeo da EVGA são excelentes, na minha opinião. E temos essa placa aqui de um cliente que nos enviou para ver se vai ter reparo, tá? Eu acho que o selinho dela... Bom, aqui mesmo está mostrando já o modelo, né? Nem precisa mostrar o selinho aqui porque ele está meio rasurado. Eu já tenho a placa semi-desmontada aqui. Vou mostrar para vocês, para agilizar o processo. Então, esse aqui é o cooler dela. Me parece que os thermal pads foram substituídos. Esses thermal pads aqui não parecem ser de fábrica da EVGA, tá? Em outras placas que eu já trabalhei, até essa 3070 mesmo, né? Pode ver aqui que tem muita sobra de thermal pad aqui, o que não é algo normal. Vocês estão vendo aí? Olha o tamanho. Podem ver aí, ó, que tem thermal pad sobrando, né? Então me parece foi colocado tipo um thermal put, na verdade, né? Isso aqui me parece um thermal put. Não parece ser nem um thermal pad. Mas tudo bem, isso aqui a gente vai verificar depois. Por enquanto, vamos atentar a placa de vídeo. Olha que bacana, backplate da placa. Ele tem esse aqui, sim, é de fábrica, tá? Ele vem com... Ele é de metal, né? Feito de metal. E ele vem aqui com uns thermal pads que resfriam os VRMs, tá? Na verdade, os DRMOS, né? Que alimentam o processador. Esse aqui fica embaixo do core, né? Embaixo da GPU, não processador, né? GPU. E esse último aqui, se eu não me engano, é da linha de 1.8 OPEX. Eu não tenho certeza, tá? Vocês verem ali em cima assim, né? Ele resfriaria essa bobina aqui, tá? Então, o cliente passou que essa placa estava funcionando normalmente e ela parou de funcionar. Parou de dar imagem, liga o computador, não aparece nada na tela. Bom, com isso a gente pode começar a fazer fiz uma pré-avaliação dessa placa, né? Uma pré-análise, mas eu vou mostrar para vocês passo a passo desse reparo, se é que a gente vai conseguir reparar, né? É mesmo que a gente não consiga, pelo menos a gente vai ver coisas bacanas aqui nessa placa e tentar mostrar para vocês como que faz um diagnóstico de uma placa de vídeo, certo? Então, multímetro na tela, escala de diodo, tá? Escala de diodo, ou seja, aqui a gente vai verificar se existe algo em curto, né? Se eu, por exemplo, tiver algum componente em curto, ele vai emitir esse som e vocês vão ver na tela aqui em cima, tá? Se tem algo anormal, certo? Ponteira preta no terra da placa. Vamos começar medindo aqui aqui embaixo, 12 volts PCI Express. Não temos curto. E a câmera ela odeia o foco, né, galera? Então me desculpem. Vou tentar botar o foco dela só para ver se tirar o foco automático, na verdade, né? Tirar o foco automático, ver se a placa se a câmera se aquieta um pouco. Deixar o foco só aqui na placa. Então vamos voltar aqui. 12 volts. Não temos curto. 3 volts. Não temos curto também. Lembrando que os 12 volts são sempre os 3 pinos aqui da esquerda, tá? E o 3 volts é o quarto pino da direita para a esquerda depois dessa falha aqui na placa, né? Essa fissurinha aqui na placa. Enfim, aqui nós temos 12 volts. Não é 12 volts isso aqui. Acho que é 1.8. Excelente, tá? Vamos verificar
essa bobina de cima aqui, que era aquela que eu estava mostrando para vocês, que é essa de cima aqui. PEX normal ter essa baixa resistência, tá, galera? Vou botar aqui para vocês verem em resistência em ohms, tá? Olha só, 8 ohms, tá uma resistência ok, tá? É quase um curto, é uma resistência baixa, tá? Mas não é um curto. Bobinas do processador a gente não precisa medir, porque elas têm uma resistência ultra baixa, então ela vai dar como se tivesse um curto. Temos duas bobinas aqui, eu não estou checando nenhum board view, tá, galera? Eu estou indo só pela minha experiência nessas placas aqui, tá? Mas você pode checar um board view dessa placa e verificar aqui o que é cada bobina aqui, tá? Essas aqui, se eu não me engano, são memórias, tá? São memórias mesmo, pela resistência ali dá pra ver. As memórias aqui, pessoal, eu acho que são Samsung. É que elas estão cobertas. São Samsungs. Elas estão cobertas dessa coisa branca aqui, como eu falei pra vocês. Que é por isso que eu acho que é um thermal putty. Porque thermal pad não deixa esse resíduo que parece uma pasta térmica, né? Então por isso que eu acho que o dono da placa ele botou thermal putty. Não sei. Mas aparentemente é um thermal putty. Então não temos curtos, não temos nenhum curto na memória, né? Os dois da memória aqui não temos curto. Aqui nós temos 12 volts, tá? Entrada do 12 volts que vem direto aqui, ó, dos conectores PCI Express, né? Que é os conectores 12 volts PCI Express. E aqui embaixo ainda a gente tem um controlador, tá? DRGB e FAN. As placas são fantásticas, as placas da EVGE. Muita coisa que eles colocavam. Então vamos verificar aqui primeiro. Olha só, 12 volts. Temos curto, tá? E segundo 12 volts. Opa, não pegou o contato. Segunda linha de 12 volts nós não temos curto, tá? Por último, aqui bem aqui atrás, eu acho que é 12 volts também da parte de baixo aqui, é o 12 volts que vai aqui para o controlador. Não temos curto também. Então a gente tem duas linhas 12 volts aqui separadas, tá? Vou mostrar para vocês melhor no microscópio. Deixa eu botar aqui para vocês poderem ver melhor. A gente estava exatamente... A placa é gigantesca, galera. Então aqui nós temos os dois conectores, né? Dois conectores de 12 volts. E aqui nós temos as duas bobinas, tá? Que a gente estava fazendo o teste. Então se vocês notarem, eu vou fazer a verificação dessa bobina aqui. Eu não tenho curto. E se eu verificar essa bobina aqui, eu tenho um curto, tá? Então nós temos um curto nessa bobina de 12 volts. E olha que bacana, aqui a gente tem fusíveis. E é uma coisa, né, que hoje em dia os fabricantes simplesmente esqueceram que existe, né? Vamos ver se abriu algum fusível? Para ver se abriu o fusível, a gente pega simplesmente e vê se ele tem continuidade. Esse fusível aqui tá bom, dá para ver que é um fusível de 20 amperes, né? E esse fusível aqui de cima, que é a linha que está com curto, olha só, ele está aberto, tá? Ele não tem continuidade. Esse fusível provavelmente ele abriu e isso fez com que a placa fosse de certa forma protegida, né? Ele funcionou como deveria, né? A placa entrou em curto, o fusível abriu e impediu que algo pior acontecesse. Como vocês podem ver, desse lado do fusível aqui nós temos um curto e desse outro lado aqui nós não temos nada. Então esse fusível aqui pode ser o carinha que salvou essa placa, certo? Então beleza. Então como é que a gente vai achar o curto agora, né? A gente tem curto na linha de 12 volts aqui, numa delas, tá? E essa linha de 12 volts, pessoal, alimenta vários setores. Alimenta aqui no caso são MOSFETs, que fazem a alimentação da memória. Ele alimenta toda essa carreira aqui de DRMOS e alimenta a GPU, né? Então tem diversos setores aqui da placa que são alimentados por esses 12 volts. Então o que a gente faz normalmente é injetar tensão aqui e vamos ver se alguma coisa aqui aquece, ok? Deixa eu ligar aqui o injetor de tensão, tá? Deixa eu pegar a
câmera térmica também. Vamos ligar já. Nós vamos começar injetando 1 volt, tá? 1 volt com 2 amperes. Vamos ver se alguma coisa esquenta, tá? Uma coisa bem importante, galera. Sempre quando for injetar tensão na linha de 12 volts, o bom é manter uma tensão baixa. Mas caso a gente não ache o curto, é sempre bom fazer uma checada, que é o seguinte: você pode até virar a placa, tá? Aqui nós temos os indutores, tá? Temos os indutores que vão diretamente para a GPU. E nós podemos verificar aqui, ó, se nós temos um curto. Na verdade, eu vou ter que testar aqui detrás, aqui na frente, para ver se tem um curto, tá? Porque aqui, como a gente tá um curto 0, não vai dar. Infelizmente, nesse caso aqui não vai dar para verificar se tem o curto ou não, porque olha só, a linha que está sem curto, ela não tem uma continuidade direta nas bobinas. Só que como está um curto para o terra e a resistência do processador da GPU é muito grande, a gente não sabe se tem uma ligação desse 12 volts direto nas bobinas aqui. Então, se a gente colocar mais que 1 volt, pode ser que entre, né, vá direto para a GPU e a gente mate a GPU dessa forma. Então, vamos tentar não colocar mais que 1 volt, apesar que a gente pode aumentar a corrente também. Podemos verificar se alguma coisa esquenta. Então vamos lá, injetando 1 volt. Vamos checar certinho. 1 volt vai ser injetado. Ó, vamos tentar achar alguma coisa na placa. Deixa eu ver as memórias. Vou tentar pegar aqui, pessoal, e aí eu vou mostrar para vocês direitinho. Nas memórias aparentemente não é. Vamos verificar nos DRMOS. Ó, temos um ponto aqui, ó, que ele tá pegando. Vamos tirar. Ó, tiramos a alimentação, sumiu. Vou tentar mostrar para vocês. Vou alimentar de novo. Ali, ó. Aparentemente, deixa eu ver aqui o que seria. Aparentemente é um DRMOS. Tá? A gente tira 1 volt, ele já some. Ele está esquentando bem pouquinho, exatamente porque nós temos uma corrente muito baixa, né? 1 volt com 2 amperes, quase nada. Vou pegar agora essa espátula de plástico para mim poder colocar na placa aqui e apontar onde que o curto tá. Então deixa eu ver aqui na câmera térmica. Ali. E esse ponto é exatamente aqui, e assim. É esse carinha aqui, ó. Deixa eu colocar no microscópio para vocês verem. Puxar um pouquinho a placa aqui, ó. Eu tô com ele cravado em cima, ó. Aqui está. É um DRMOS. E aparentemente é o primeiro, tá? É o primeiro da fila aqui. Tá? Todos esses DRMOS aqui que a gente tem, eles são DRMOS que alimentam a GPU. Tá? Então, beleza. Identificado inicialmente um curto. Talvez tenha mais. Não tenho certeza. A gente vai ter que analisar isso aí. Eu só preparar aqui. E eu quero ver qual é o DRMOS que está sendo utilizado ali. Vamos verificar aqui. Vou limpar esse DRMOS aqui. Ó, é um DRMOS bem conhecido nas séries 30, série 40 também usam bastante. Até a série 20 alguns usam. É o BLN0, tá? Da A1. A gente tem esse carinha em estoque.
Então não vai ser problema pra gente fazer a substituição se for ele. Ah, e lembrando, né? Temos o fusível. Temos o fusível bem na pontinha. A gente vai ter que também se substituir depois. Bom, vocês podem ver que ele está do lado desse capacitor aqui, né? A gente tem esse capacitor... são capacitores sólidos, se não me engano, esses aqui. Não tenho certeza. Mas é um capacitor eletrolítico. E esses capacitores explodem quando você aplica muito calor. E a gente tem que tirar esse carinha aqui. Então, para resolver esse problema, eu vou colocar isso aqui em cima. Isso aqui é aquelas chapinhas de metal que vem em cima dos slot PC Express de algumas placas mães. A gente tirou, deu uma placa mãe e a gente pode usar como um escudo. Só que olha só, esse capacitor aqui, ó, que tá do lado aqui, ó, esse capacitor aqui, ó, ele não deixa passar a chapinha por aqui. Olha, sacanagem. Consigo afastar um pouquinho ele? Acho que eu consegui. Se assim dá, deixa eu ver como é que ficou aqui. Não tá a melhor coisa do mundo. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Vou pegar aqui. Então agora nós temos uma chapinha de metal, ó, que ela fica protegendo o capacitor. Então com isso a gente espera que o capacitor fique protegido e não sofra danos e muito menos exploda, tá? Outra coisa importante fazer, pessoal, sempre que você vai tirar componentes da placa, quando você está com a placa em cima dessa manta aqui antistática, essa manta ela absorve muito calor, tá? Ela absorve calor. Então, se você tem a placa logo rente a ela, a maior parte do calor que você jogar na placa vai ser transferido para a mesa, tá? Para essa manta aqui. Então a ideia é a gente usar esses negocinhos aqui, ó. Eu acho que vocês já devem ter visto em outros vídeos. Isso aqui são tipo suportezinhos, aqueles suportezinhos que tem nos gabinetes que seguram placa-mãe, tá? Você pode juntar mais de um, assim, por exemplo, ó. Pode ficar mais alto, enfim. Mas essa altura aqui pra mim tá ok já pro que eu preciso. Eu quero deixar um vão embaixo dele, embaixo da placa, para que o calor ele não seja dissipado pela mesa. E com isso a gente consegue tirar o componente de forma mais fácil, tá? Vou botar aqui atrás. Aqui atrás depois eu já consigo ter uma base aqui, ó, para fazer a solda, a remoção, né, e solda do fusível. Assim espera, né? Porque a gente espera que o reparo dê bom, o curto saia. Eu vou tirar dessa forma aqui. Eu consigo jogar um pouco mais de calor na área aqui, virado para cá. Vou mostrar para vocês como vai ficar. Agora vai estar de ponta cabeça para vocês, né? Ó, vocês podem ver que ficou meio desfocado, né? Isso é porque a gente levantou um pouco a placa, né? Então, o que eu estava falando, ó, suportezinhos, ó, o suportezinho fica ali. E aí eu tenho mais facilidade aqui para trabalhar. Muito bem, então vamos colocar aqui a estação de ar. Estação de ar 450 graus, 90% airflow. Vamos esquentar essa área aqui primeiro. Só vou dar um pouquinho para vocês conseguirem enxergar, tá? Eu vou esquentar essa área aqui. E aí nós vamos tirar esse carinha aqui.
Prontinho. Tiramos o carinha dali. Deixa eu só tirar um pouco desse thermal put aqui. Isso aqui depois vai atrapalhar na hora de soldar. Tá? Vamos verificar se saiu curto. Enquanto a placa está esfriando um pouco. Dá pra ver que a chapinha aqui, ó, ela tá bem quentinha. Dá pra ver que ela absorveu a maior parte do calor que estava sendo jogado ali na placa. Não sei se ela tá dando curto nos 12 volts, porque ela é de metal, né? Mas vamos verificar aqui, se tiver dando curto eu tiro ela, senão eu já deixo ali pra gente fazer a recolocação, né, do MOSFET, do DRMOS. Bem, então nós tínhamos essa linha aqui de baixo, sem curto, 12 volts sem curto, e essa de cima que estava em curto, o curto sumiu, galera. Olha que beleza. Que maravilha. Vamos aproveitar que a placa está semi-quente. Já devia ter deixado o DRMOS aqui, né? Eita, nós. Vamos pegar um DRMOS novo aqui. Já vamos colocar aqui pra gente poder tirar. Esses aqui são os DRMOS, galera. Eles vêm nesses saquinhos aqui, né? Essas tirinhas aqui. A gente vai tirar aqui. Esses aqui a gente já usou um deles. Toque novo que a gente recebeu. Lembrando que a gente não vende componente, tá, galera? Esses aqui são componentes que a gente recebe para fazer reparo. Prontinho. Já tirei. Aqui está o novo. Tá? Beleza. Agora a gente vai fazer uma solda em duas etapas. Nós vamos colocar... vamos colocar aqui no microscópio primeiro, né? Fazer o alinhamento aqui. Deixa eu só alinhar o microscópio para ele ficar mais retinho aqui. E daí fica melhor para vocês e fica melhor para mim também. Vou deixar mais retinho aqui, ó. O microscópio tá um pouquinho torto, mas tudo bem. A base dele, no caso, né? Deixa ele mais pra cá. Aqui. Bom, tudo bem. Tá bom. E a posição dele, pessoal, a gente pode ver pelos demais, né? Vocês podem ver que todos eles têm essa bolinha aqui, ó. Aqui, bolinha, bolinha. Essa bolinha aqui significa que é o pino 1, que também tem a flechinha ali. Então, quando a gente for colocar aqui... Opa! Quando a gente for colocar aqui, ó, a gente olha onde é que tá a bolinha. Tá ali, ó. Então, vai ser nessa posição aqui que ele vai ficar. Belezura? Bom, falei para vocês uma solda em duas partes. O que a gente vai fazer? Vamos aplicar um pouco de fluxo aqui. Um negocinho aqui na ponta do pelo. Pelinho da minha gata. Vamos colocar fluxo aqui e vamos aplicar solda, tá? Vai aplicar solda nesses pads e com a solda a gente vai conseguir diminuir a temperatura que a gente precisa para derreter e poder assentar poder soldar o DRMOS no local, tá? Lembrando que o que eu estou fazendo aqui é aplicando, quando eu falo solda, é solda com chumbo, né? Solda leaded. A solda leaded aqui, ela tem um ponto de fusão mais baixo, que é a solda sem chumbo.
E com isso, a gente consegue colocar um pouquinho aqui nesses pads aqui, que são os de 12 volts também. 12 volts, terra e tudo mais, né? A gente dá uma misturadinha aqui, que daí ele fica mais fácil depois de assentar o chip, ele ficar no lugar, tá? Um pouquinho aqui, um pocão lá. Beleza, isso aí que a gente precisa. Bem, uma pequena limpadinha aqui na área, porque eu vou aplicar fluxo de novo aqui depois para o chip assentar de forma correta. Então agora a gente precisa aplicar menos calor do que a gente estava aplicando antes, tá? Isso aqui é muito bom porque não agride tanto a placa, menos risco de coisas ruins explodirem. Então vamos lá, vamos aquecer a área que vocês vão ver que a solda vai começar a derreter, né, mais facilmente. Eu estou esquentando a placa aqui ao redor, tá? Olha ali, ó. Tá vendo como a solda já se liquefez? Ela já tá... Ó. Então, o que a gente faz é o seguinte. Primeiro eu vou colocar aqui o DRMOS, tá? Porque eu preciso que ele cole aqui, né? Que ele seja soldado aqui. Ó, ele ficou soldado. Só que ele não está no lugar certo. Mas não tem problema nenhum. Porque agora a gente vai diminuir o airflow, né? Diminuir a vazão de ar da estação. Coloca um pouco de fluxo aqui. Esse fluxo agora aqui vai fazer o chamado reflow, né? Ó, vocês podem ver que ele vai começar a se mover, tá? A gente pode dar uma cutucadinha aqui também. Ó, vocês podem ver que mesmo cutucando ele, ele mesmo foi pro próprio lugar. Aí a gente pode segurar ele. Ó, ele dá aquela sambadinha ali e já fica no lugar. Esperar um pouquinho. A solda, muitas vezes embaixo ainda ela tá líquida, né? Devido ao calor. É só passar um cotonetezinho aqui para tirar o excesso desse fluxo. Depois a gente vai limpar com álcool isopropílico e tudo mais. Fazer aquela limpeza bonita. Por enquanto, não é necessário tanta boniteza no serviço aqui. A gente primeiro precisa saber se está funcionando. Agora já esfriou um pouquinho, vou passar um cotonete com álcool aqui. Você vê que está super quente ainda, né? Aqui é só para tirar o excesso de fluxo dali. O fluxo ele nem percorreu muito para outros lados. Muito bem. Vamos verificar agora se a gente tem curto. Novamente, a gente pode ver até aqui direto no microscópio, ó, onde estão os fusíveis, porque a gente já... Se o curto não voltou, a gente já vai fazer a substituição do fusível. Então, essa linha aqui, né, a gente não tinha curto, continuou sem curto, ótimo. E essa linha que estava com curto, saiu curto. Então, a gente tem uma grande probabilidade aí da placa estar funcionando.
O que a gente vai fazer agora é trabalhar com o fusível. A gente tem um problema aqui no fusível. A gente vai ter que esquentar essa área aqui, ó. E essa área aqui, que é o fusível de cima aqui, do lado dela tem esse conector de fan. Inclusive tá meio tortinho esse pino ali. Depois eu vejo. Deixa eu ver se é possível tirar esse conector aqui. Alguns conectores que saem. Eu acho que não é o caso desse aqui. Tá muito preso ali. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um pouco de solda aqui nas duas partes aqui do fusível. E vamos tentar tirar ele com ferro de solda. Tirar com ferro de solda não é uma má ideia nesses casos. Então, bom, vamos pegar solda aqui. E o que a gente faz agora? Eu vou usar duas ponteiras. A minha estação tem duas ponteiras de solda, então a gente pode em cada um dos lados aquecer. Nossa, ele tá guerreiro. Deixa eu botar um pouquinho mais de fluxo aqui. E prontinho. Vamos limpar as ponteiras aqui. Agora, aproveitando aquele pouquinho de fluxo que ficou ali, para mim poder ressoldar esse fusível aqui, eu vou utilizar o ferro de solda também. Então eu vou passar a malha de soldador aqui. Não sei se é malha de soldador que o pessoal fala mais comumente, né? Mas é malha de cobre. Cara, ela tá ultra grudando nos pads aqui. Mas a ideia é essa mesmo, porque a gente vai tirar a solda que tá aqui, tá? Ó, prontinho, eu acho. Ó, e a gente não encostou no conector de plástico. Aí ajudou um monte. E essa que era a ideia mesmo. E agora eu posso limpar um pouco aqui. Aqui já tá já o excesso aqui. Passar o álcool aqui. Um pouquinho mais de álcool. Deixar bem limpa essa área aqui. Ó, podem ver que vocês conseguem enxergar agora os dois pads, né, do fusível. E agora vamos pegar um fusível novo. Aqui a gente tem o fusível antigo. Vou pegar ele aqui. Aqui está o fusível antigo. Tiramos ele, vai pro lixo. E vamos pegar fusíveis de 20 amperes, tamanho 1206, eu acho. 15 amperes, 20 amperes. Está.
Aqui está. Eles vêm nessas cartelinhas também. Tudo que é tipo de componente, pessoal, que a gente compra. Quando a gente compra assim da China, né? Que é o único lugar que fabrica no mundo e vende. Eles vêm nessas coisinhas assim, ó. Então aqui, 20 amperes. Ó, então, a ideia é ele ficar aqui, ó. Bem bonito. Bom, mas para isso acontecer, vai ter que soldar ele. Vamos colocar um pouco de fluxo. Um pouco de fluxo ali, depois a gente melhora. Se precisar mais, a gente coloca mais. Pegar o ferro de solda. Posicionar corretamente aqui. Fusível. E agora sim, ó. A gente vem aqui, ó. E aplica a solda. Não pegou no pad. Aí. Agora sim. Vou tirar um pouquinho mais pra cá. Depois a gente faz o acabamento, tá? Vou virar a placa. A gente faz também a limpeza, né? Tomando muito cuidado aqui do lado aqui tá o conector de plástico. Beleza. Agora para ficar 100%, vai limpar a área aqui. Tirar o excesso desse fluxo que ficou, entre aspas, queimado, né? Ele fica com uma coloração um pouquinho mais escura. A gente vem aqui, coloca mais fluxo. Pegamos o ferro maior. A gente só esquenta aqui para dar um acabamentinho ali. Mesma coisa do outro lado. Tinha. Então podemos limpar aqui. Depois a gente limpa melhor. Só para tirar esse excesso aqui agora. Que é o que nos importa. E vamos fazer o teste. Vamos ver se tem continuidade desse shunt até o outro lado do fusível. Temos. Até o capacitor temos. Então a gente tem uma linha contínua, né? Que vem desde aqui, passa pelo fusível e vem aqui. Se a gente fizer esse teste aqui embaixo, vocês vão ver que vai ter a mesma coisa. Nós temos uma continuidade. O curto saiu? Saiu. Ó, pode ver que o curto saiu. Lá, saiu desse lado. Bem desse outro lado aqui. Esse aqui é o carinha que a gente trocou, tá? Então vamos verificar novamente as tensões antes de fazer o teste na placa. 12 volts, estou testando aqui embaixo. Vocês verem. Bobina de 12 volts que vem direto da placa. Não, perdão. Esse aqui é 1.8. É 1.8. Utiliza o regulador GS9216. Aqui é o 12 volts. Tá ok? 3 volts, o quarto pino, como eu falei para vocês, da direita para esquerda aqui. PEX. Aqui. Tá ok? Memórias. As memórias aqui, ó.
Dá uma baixadinha na resistência das memórias. Que é um pouquinho estranho, tudo bem. Tá dentro dos ok, do acordo. E 12 volts do outro lado aqui da placa. Que é aqui na parte de baixo, ó. Que alimenta toda essa parte aqui, ó. Que é a parte dos LED, das fãs, etc. A gente tem um pouco de corrosão aqui, ó. Notarem, ó. Um lado é terra, o outro lado normal. Pois é, estranho ter um pouco de corrosão ali, porque a placa, sim, ela tá com... Ela está praticamente impecável. Muito bem. E agora, o que faremos? Agora a gente vai testar a placa. Tá? Como é que a gente testa a placa aqui? Só organizar um pouquinho a bancada aqui. Então, vira uma zona. A gente perde o controle do negócio. Então, o esquema é o seguinte. Ó, essa aqui é a chapinha que eu estava usando antes. Se o pessoal quer saber melhor o que é o que. Chapinha. Bom, nós vamos usar agora esse testador aqui. Não fui eu que inventei isso aqui, tá? Isso aqui você mesmo pode fazer em casa. É um adaptador riser, tá? Aqueles adaptadores de mineração. Isso aqui você pode comprar no Mercado Livre, Shopee da vida, etc. Então ele recebe 12 volts aqui. E aqui eu tenho alguns cabos, que isso aqui são cabos também de mineração, tá? Só que eu usava para mineração. Então eu recebo nesse pino aqui. Eu tenho um adaptador específico aqui que eu recebo da fonte 12 volts. Então ele alimenta o riser. Aqui no riser ele produz os 12 volts. Ele passa, né, 12 volts e ele gera 3 volts aqui também, que a placa precisa. E esses outros 12 cabos aqui, 2 cabos aqui são de 12 volts, tá? Eles vão direto na placa de vídeo. Então a gente conecta a placa de vídeo assim. E a gente pluga esses dois aqui em cima. Tá? Com isso, por que eu faço esse teste e não ligar direto na fonte? Porque quando você liga direto na fonte, pode ocorrer uma catástrofe. Porque a fonte ela não tem um limitador de corrente. Se houver algum outro curto numa linha secundária, que aparentemente não existe, mas sempre é bom precaver, a fonte sua normal, no seu computador, ela vai mandar 50 amperes, não importa quanto for. E aqui na fonte de bancada eu consigo regular. Eu consigo botar, por exemplo, para 1 ampere ou 2 amperes. Vamos começar com 1,5 ampere, tá? Então agora eu só vou plugar aqui e vou ver quanto é que está o consumo. Consumo ok, 1,30 amperes. Vamos verificar com a câmera térmica se todas as fases estão sendo habilitadas. Vou inicializar aqui, porque com a câmera térmica eu consigo ver se algo esquenta antes de dar um problema, tá? Isso aí é bem importante, você enxergar algo esquentando antes que esse esquentando vire um curto, uma explosão ou seja lá o que for. A gente vai mirar aqui nas fases. Liguei. Olha só. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ó, GPU esquentando, fases todas esquentando de forma uniforme. Isso é ótimo. Memórias esquentando ok também. Parece que está tudo ok na placa, galera. Ele pulou ali para 2 amperes, 2,5 amperes, mas continua normal. Bom, vamos deixar a câmera térmica de lado aqui ligada, mas a gente vai fazer algumas medições agora. Vamos verificar as tensões das placas. Vamos ligar a placa de novo. Começou já em 2 amperes agora.
1.8 está presente. Memória está presente. 12 volts tem que estar presente, né? Tá passando para 10 volts. 10.43 nessa fase e nessa outra fase 10. Estranho. E nós já estamos, a fonte já está começando a exigir quase 3 amperes. Tudo bem que está esquentando aqui, é normal, tá? Mas não é normal uma corrente tão grande assim. O processador está esquentando. 55, 56 graus. Está em 3 amperes. Amperes e meio. Bom, a princípio não tem nada de errado com... Eu achei um pouco exagerada esse consumo da placa, tá? Sinceramente não achei que tá um consumo legal, porque normalmente quando a placa não está conectada no computador, ela não consome tanto, tá? Então, e achei estranho também que aqui ele tá pegando, ele tá puxando a tensão aqui, só que ele recebe aqui, só que tá 10 volts, sinal que tem alguma coisa que pode potencialmente estar em curto ou uma fuga de tensão, enfim. Vamos verificar agora ligando a placa, tá? Numa placa mãe, estão vendo aí? E vamos ver se ela vai dar post, se ela vai dar imagem, ela não vai esquentar nada anormal. Vou arrumar conectores aqui que eu estava mexendo em outra placa. Essa outra placa é uma placa que tinha 2 conectores de 6 pinos. Acho que era uma GTX 970. E aí você tem que desconectar esses 2 pinos aqui e conectar novamente. Ok. Vamos lá então. Um 12 volts. Outro 12 volts. Para teste, galera, não é necessário que a placa esteja com o dissipador, tá? Porque a gente vai ligar e desligar ela bem rapidamente. Bem suja a entrada aqui. Passar um limpa-contato na entrada HDMI. Ok. Vamos ver se... Hum, 10 bips. Tá. 10 bips significa que a placa não foi detectada. Mas eu descobri nas últimas semanas que esse kit aqui que eu uso bastante para a placa-mãe AMD, as RX 580, RX 6600, RX 7800, elas se dão muito bem com essa placa-mãe aqui, que é uma chipset H61, tá? Só que eu descobri que tem algumas placas que ela realmente não detecta. Então, ignorem a caixa aqui, não é uma B850, na verdade essa placa-mãe é uma Gigabyte A320. E aqui nós temos um Ryzen, tá? E eu notei que os Ryzen, normalmente eles não têm nenhuma incompatibilidade. Ou, se eu pegasse uma plataforma mais avançada da Intel, também não teria maiores problemas. Mas como eu já uso uma plataforma da Intel e estou usando essa outra aqui, a AMD, eu tenho uma decada para a gente fazer os testes, né? Então a gente
normalmente, quem sabe futuramente eu compre uma plataforma da Intel. Vamos lá, vamos ligar. Vamos ver se vai dar bip. Vamos ver os processador a 40 graus. As fases de alimentação estão mais ou menos ok. Na verdade, o primeiro DRMOS e ele não tá dando boot. Será que a solda dele não ficou ok? Porque aparentou que ele estava esquentando um pouco a mais. Não. Bootou. Uai. Ele botou, mas não botou? Vamos ver o bip. Vamos verificar na BIOS se o vídeo tá para sair pela placa integrada ou tá pela... Eu tô notando que ele tá com uma atividade muito maior na primeira fase no primeiro DRMOS, que foi o que a gente trocou. Vamos verificar aqui, eu só tô trocando. Ele estava o primeiro vídeo aqui estava dando para o vídeo integrado. Vou desligar aqui. Vou botar na placa de vídeo agora. E agora sim esquentar, agora sim ligar. Pessoal, eu estou notando pela câmera térmica que a primeira fase da placa, ela tá, foi a que a gente substituiu, ela está esquentando e ela desliga. Ela esquenta e ela desliga. Isso aí pode ser sinal que o chip gráfico morreu. Pode ter acontecido. Ou ele não ficou soldado de forma ok. O que a gente vai fazer agora eu vou dar uma olhada aqui nessa solda. Nós vamos refazer aqui provavelmente. E aí logo na sequência eu volto com vocês. Voltando aqui, fiz uma verificação na placa, tá? Tô mostrando aqui para vocês o esquema da placa. Não é exatamente essa placa, né? É uma 3070 da Gigabyte, tá? Mas serve ao propósito de demonstração, tá? Então aqui a gente tem as fases de alimentação, certo? E esse primeiro MOSFET que a gente trocou aqui, por algum motivo, o pino 1 aqui que faz a comunicação com o chip que controla, né, o PWM dele, ele não estava conectando. Eu acredito que era uma solda que não estava 100%, tá? E isso estava fazendo com que o chip esquentasse, né, mais que o normal e tendo aquele consumo excessivo, né, que estava ocorrendo na placa. Eu ressoldei o chip novamente, né, fiz um reflow nele, passei pelos lados dele, né, fiz um reforço na solda, né. Normalmente isso não é necessário, mas talvez o pino estava oxidado, alguma coisa assim, e com isso resolveu, tá? Então, voltando da bancada, eu já conectei aqui então a placa de captura, tá? Então, vamos ligar. A fonte está ligada, fonte ligada, e vamos ver se a gente vai conseguir imagem aqui. Então,
Placa tá ligada, cooler rodando. Vamos ouvir os bips. Não deu vídeo? Deu vídeo. Ali estamos na BIOS, galera. Beleza? Vou desligar aqui. E o que a gente vai fazer agora é... Vou remontar essa placa, tá? Para fazer uns testes nela. E aí sim, depois dos testes feitos, estando rodando tudo ok, a gente vai fazer toda aquela limpeza, troca de pasta térmica e tudo mais em off, ok? Então, eu só vou colocar o dissipador aqui, dar um cortezinho rápido para colocar o dissipador aqui, tirar esses suportes aqui, né, que estão aqui na placa ainda, porque eu estava fazendo a solda dela. E eu já volto com vocês, já no Windows e já com os testes e os sensores da placa. Já está ligado aqui. E nós temos boas notícias. Está rodando perfeitamente. Vocês devem estar vendo na tela aqui. NVIDIA RTX 3070. Nós temos aqui todas as informações corretas, EVGA. Essa aqui é uma versão que tem um clock um pouquinho maior que a 3070 normal, a versão SC, né, Super Clocked da EVGA. Sensores também estão aparecendo tudo ok, né, voltagem e tudo mais. A placa instalou sem nenhum problema. E agora a gente vai começar a fazer os testes com essa placa, testes de estresse e tudo mais. Mas primeiro eu vou precisar desmontar a placa, fazer a limpeza, trocar a pasta térmica e aí sim a gente vai estressar essa plaquinha aqui para ver se está tudo ocorrendo, está tudo decorrendo certinho, sem nenhum problema. Beleza? Então é isso o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você precisar dos nossos serviços, assim como o nosso cliente que mandou essa 3070 pra gente, você pode entrar em contato com a gente. Está aqui na parte de baixo, não aqui. Está correndo aqui embaixo também, tem nosso site. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp diretamente lá. E você será super bem atendido. Você pode encaminhar tanto placa de vídeo como placa-mãe ou notebooks, que são os equipamentos que nós trabalhamos. Beleza? Então fico por aqui nesse vídeo. Forte abraço a todo mundo e até o próximo.